Olá pessoal, tá aí a plaquinha de teste de circuitos integrados DTL de barramento em toda a sua glória, funcionando belezinha. Na realidade, essa tomada aqui tá bem escura, só para mostrar a beleza desses displays maravilhosos aqui, que não são de 7 segmentos, são de LED, mas não 7 segmentos. Eles são displays um pouco matriciais para mostrarem algarismos e letras de maneira bem melhor do que um display de 7 segmentos faria. Então tá aí, maravilha. E a gente vai explorar nesse vídeo um pouco dos detalhes desse kit aqui incrível da década de 80. Vamos lá. Bom, a gente fez uma abordagem mais detalhada no outro vídeo, vou deixar o link aí, tá? Mas basicamente, só recapitulando brevemente, a intenção dessa placa é avaliar a integridade de sinais entre controladores de barramento, controladores e receptores de barramento. Então, no final das contas, existe um padrão controlado pela EEPROM, ele é inserido nos drivers 373 aqui, tá? Esses quatro aqui, de 4 fabricantes diferentes, com características diferentes naturalmente, e esse sinal aqui, controlado por um clock, ele pode ser tanto um clock de 2 Hz, que é o que está acontecendo aqui, ele está fazendo a mudança dos sinais, né, nessa frequência, ou você pode mudar esse jumper aqui, e ele vai fazer um burst de 1 MHz para você poder olhar no osciloscópio, né? Mas basicamente isso aqui faz o seguinte, ele insere um padrão a partir da EEPROM, ele insere o padrão no 373, passa pelo barramento e retorna no 244. E a gente consegue fazer aqui uma acumulação, ele faz na realidade uma soma dos valores que ele envia, tá? Ele armazena o valor aqui e ele compara com o valor que foi recebido depois pelo circuito de teste. Então basicamente a gente faz um pequeno teste de controle aí. O que eu tenho aqui na realidade, toda essa confusão aqui, vocês podem notar, eu estou ligado isso aqui no meu pequeno analisador lógico, o Kingst LA2016. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho. Então todas as linhas do barramento paralelo conectadas no analisador lógico, né? E aqui, naturalmente, aqui eu tive que fazer um pouco de gambiarrinha, mas conectar aqui a tensão diretamente nos terminais dos capacitores, porque o meu jack, eu não tenho um jack compatível, eu não queria modificar necessariamente a placa, e basicamente tá tudo funcionando aí. Vou mudar o ângulo um pouco da câmera, só para a gente poder ver telas e outras coisas, e a gente continua a fazer essa exploração. Bom, só para fazer um panorama geral do setup, a plaquinha aqui está cercada de equipamentos. Basicamente, eu tenho aqui do lado a fonte, tá? A fonte alimentando a 9 volts, porque tem um LM317 para fazer a regulação para 5 volts, tá? E o consumo na placa é bem cavalar aqui, 0,6 amperes, só para fazer uma atividade bastante simples, mas tá aí, consome aí tranquilo. E aqui no 191 é a tensão após o LM317. Essa tensão, na realidade, ela é regulada, eu havia comentado no outro vídeo, ela é regulada por um trimpotezinho multivoltas aqui, que eu tive que fazer o ajuste, porque ele estava setado para 4.6 ou alguma coisa assim. Então basicamente é isso aí. Estou aqui com o meu osciloscópio, igualzinho de 4 canais, e esse aqui na realidade depois a gente vai fazer umas avaliações das formas de onda, que ele discorre no Application Note, e como eu havia comentado, está aqui o Kingst LA2016, conectadão aqui, todas as linhas de dados estão conectadas aqui, e tá tá aqui o meu, o Toshiba, um dos computadores Toshiba que eu fiz um vídeo aí há um tempo atrás, de conserto, mas o bichinho tá aí, rodando o software de analisador lógico. Bom, então o que nós temos aqui? Na tela do analisador lógico, eu tenho os canais de 0 a 6, que são canais de dados. O canal 7 é um canal de clock, que vai fazer, na realidade, o meu disparo, né, meu trigger. Aqui eu ajustei aqui esse botãozinho, e eles, na realidade, o software vai detectar todas as transições de sinal, os níveis de transições, e vai não só fazer isso, mas também decodificar, tá vendo os números aqui, vai decodificar qual é o valor em si
do valor em si paralelo, digamos assim, tá? E aqui no caso eu estou fazendo uma amostragem a 20.000 Hz porque as transições são muito lentas, tá? Uma vez a cada 2 segundos, esse que é o mínimo, tá? Eu poderia fazer a transição até bem menor do que isso. E eu vou, na realidade, capturar 200.000 amostras, ou seja, o total vai ser aí 10 segundos, né? 200.000 amostras dividido por 20.000 dá 10 segundos de amostra. E aqui no caso tem só a listinha aqui dos dados decodificados aqui. Então o que eu faço? Basicamente, a placa na realidade está em reset, tá? Ela não está contando nada, e o que eu estou aqui fazendo, eu estou esperando pelo trigger, né? Quando eu iniciar o processo da placa, ele vai capturar os dados. Ele vai fazer, o que acontece? O canal 7 é o clock, ele passou por uma transição, né, de nível 0 para nível 1, e aí o analisador lógico começa a capturar, começa a capturar os dados, tá? Então olha só que curioso. No barramento lá, o que eu tenho aqui, eu tenho basicamente a transição aqui, estava tudo em 1, os sinais estavam todos em 1, aí eles baixaram para 0 no sinal do clock, e aí foram para 1 de novo. Então na realidade você vê que tem o quê? Tem esses dados todos aqui, eu tenho 6, 5 e 4, que é 7. E 3, 2, 1 e 0 é F. Tá? Então é o tipo da palavra aqui que ele decodificou. Esse padrão, essa padronagem, ela é dada pelo quê? Ela é dada aqui, aí eu vou botar aqui a tabela do descritivo da placa, tá? O que é? Essa padronagem aqui é dada pela configuração das deep switches da placa, tá? Essa configuração das deep switches é essa daqui que eu tô usando, por exemplo, só para ilustração. O que ele faz? Ele faz um padrão que alterna entre o barramento todo em 0 e o barramento todo em 1. Descartem essa coluna, essa última coluna aqui, porque essa coluna aqui na realidade seria o clock, tá? É que eles simplesmente representaram aqui com 8 bits, mas na realidade o barramento são 7 bits e eles simplesmente introduziram no 8º bit, eles introduziram simplesmente um sinal de clock, tá? Então, por exemplo, se eu alterar a configuração da Deep Switch, ele vai fazer uma outra padronagem aqui. Você note aqui que ele vai alternar os bits da parte superior, do nível superior, e do nível inferior alternadamente. Vamos dar uma olhadinha? Bom, vamos lá então, outro padrão. Está começando a capturar, joia. E aí a gente vai ver a padronagem que vai mudar. Na realidade, a padronagem aqui mudou para 70 e 0F, que é congruente com a padronagem aqui descrita. 11110000, na realidade é 70 em hexadecimal, e 000111 é 0F em hexadecimal. Então, na realidade, ele alterna esse padrão. Então, esse padrão aqui, na realidade, eu alterno com as 4 linhas inferiores e as 3 linhas superiores estão em 0. E aí, a coisa toda alterna. 3 linhas superiores em 1 e as 4 linhas inferiores em 0. Padronagem 552A, tá? E padronagem 43F, onde somente o bit mais significativo é alternado para cima, enquanto todos os outros estão 0. E aí o bit mais significativo volta para 0 e todos os outros bits se tornam 1. Um outro pequeno detalhe que ele explica também é que padronagens semelhantes podem ser usadas em 2 modos. Um é o modo visual, que em tese roda todos os padrões. Na realidade ele fala que é uma sequência de 256 padrões, e ao cabo desses 256 padrões ele dá um resultado final no displayzinho que a gente viu, 01, F2, F2, etc. No caso do modo Scope, Hookup, na realidade ele roda isso continuamente. Por isso que não é necessariamente um valor final no display, porque ele não chega a um final de acumulação. Esse aqui ele chega a um final de acumulação e o resultado tem que ser esse, caso toda a transferência de dados seja bem sucedida. E uma das coisas interessantes aqui da placa, do manual, né, é justamente a discussão sobre a influência dos diferentes padrões em algo que ele chama de trip point, ou seja, o ponto de disparo de mudança de nível lógico. Tá? Basicamente o que? Os padrões eles vão causar transientes ou picos de tensão, tanto positivos quanto negativos, durante esses pontos, essas transições de 0 para 1. Né?
E o que acontece, de 0 para 1 e 1 para 0, naturalmente, né? Então o que acontece é o seguinte, o que ele está mostrando aqui é que os dispositivos das famílias aqui, né, da Texas, né, o ACL e o HC, eles possuem robustez necessária e baixa capacitância e velocidade suficientes para que você não consiga ter tensões muito elevadas durante esses transientes. E naturalmente ele mostra dois fabricantes que ele tem populados na placa, onde você tem esses transientes são tão excessivos que eles podem causar inclusive mudanças de valores de 0 para 1 ou de 1 para 0, quer dizer, os níveis lógicos variam, invertem-se, né? Justamente por causa desses transientes. Então, naturalmente, isso aqui se observa na placa. Quando você tem o acumulador, né, os displayzinhos, eles mostram valores diferentes quando você está selecionando um desses dois fabricantes aqui. E isso também dá para ter uma ideia no osciloscópio. Ele mostra, inclusive, formas de onda aqui que a gente vai observar no Rigol daqui a pouquinho. Bom, só uma demonstração visual rápida aqui. Para ilustrar bem o que eu havia comentado, é justamente a padronagem e os resultados do acumulador final e do acumulador de controle. Quando você começa a contagem, você note que os números eles casam entre si. Eu estou usando o circuito integrado mais robusto aqui, tá? Ele tem bem mais pinos de terra e tal, etc. É o ACT11, tá? 11373, 11244, tá? Agora, se por exemplo eu reseto o circuito e mudo o fabricante, por exemplo, para o AC da Fairchild, e eu começo a contagem, você nota que ele começa bem 40, 7F, BF, e ele começa a perder ao longo do tempo, ele começa a perder dados aqui e acolá, tá vendo? Ele está perdendo dados por causa do tempo dos ruídos nas linhas. Então as contagens, as somas começam a ficar diferentes. Idem, na mesma data, quando você seleciona, aqui aí eu tenho que selecionar o outro, aqui é o HC da Texas, que também funciona bem, tá? Esse aqui, na realidade, se você deixa ele rodar e tal, eu fiz os testes, isso leva um tempinho até terminar, mas ele roda bem, como ele comentou no manual de instruções, tá? Então ele vai rodando aí até não poder mais, e os números nunca mudam, né? Aí você muda aqui pro carinha da RCA, o AC373, e ele também começa a apresentar problemas de ruído no barramento. Você vê, ele apresentou de maneira mais antecipada aqui. O AC373 da RCA é mais fraquinho que o AC373 da Fairchild, tá? Então eles realmente apresentam esses problemas e essas contagens diferentes. Isso é só a ilustração dos resultados finais aí, dos resultados não, da comparação entre cada fabricante. Bom, agora eu estou aqui com o meu setup, com as minhas pontas de prova aqui, conectadas nas linhas mais altas, tá? Então, na realidade, canal 4 conectado em clock, canal 3 é o bit mais significativo, e assim vai, canal 2 e 1, tá? Então, bit 5 e 4. A questão é que, vocês notem uma coisa, eu tenho aqui os terminaizinhos jacaré, ligados nas pontas de prova 1 e 2, as 3 e 4. Na realidade, está meio fora da câmera, mas não tenho as garrinhas jacaré conectadas, tá? Por quê? Basicamente me faltam pontos de terra para conectar. Idealmente, eu estou fazendo uma medida, nesse caso, que eu vou fazer uma medida bem lenta, semelhante ao analisador lógico, só para a gente ilustrar o funcionamento no osciloscópio também em tempo real. Mas, quando você faz medidas em tempo, em sinais mais rápidos, a ponta de prova, a colocação da ponta de prova, inclusive as características da própria ponta de prova são fundamentais. No caso aqui, as pontas que eu tenho, elas vão aqui o reflexo, são pontas calibradas até 500 MHz, tá? Apesar de que 500 MHz está bem no limite aí. Elas têm uma capacitância intrínseca, tá? De 13 picofarads a mais ou menos 3, ou seja, elas também carregam a linha, tá? Então podem contribuir para problemas nessa avaliação, tá? Porque a carga de capacitância, se o sinal está chaveando muito rápido,
a capacitância das pontas pode causar problemas também, tá? Então, basicamente, o que normalmente a gente faz quando a gente está fazendo provas em sistemas muito rápidos, a gente usa a famigerada molinha, que na realidade essa molinha, o que ela é? Ela é basicamente uma conexão terra, só que a conexão terra fica bem próxima da pontinha da ponta de prova aqui. Eu vou mostrar isso depois, um pouco mais a miúde, numa foto. Mas basicamente essa ponta de prova com essa molinha de terra, ela garante a melhor tipo de medida, né? de medição para sinais mais rápidos. E naturalmente você a partir daí também pode evoluir para uma ponta ativa, né? Uma ponta de prova ativa, que aí ela não é apenas, a capacitância dela é medida em décimos de picofarad, ou às vezes centésimos de picofarad, porque ela é extremamente sensível. Mas basicamente o problema é o preço dessas coisas. Enfim, então a gente vai fazer só a avaliação aí no nosso Rigol, que ele está aqui rodando, tá? Ele está basicamente, as configurações dele aqui, eu vou capturar os sinais, tá? O trigger está no canal 4, que é o nosso canal de clock, e os outros canais vão capturar as formas de onda. Ele está no padrão mais interessante, tá? Que é o que vai ter mais variações. E aqui basicamente eu vou apertar simplesmente o modo single, ou seja, ele está esperando, parado, esperando para o primeiro sinal de trigger, como aconteceu no analisador lógico. Vamos começar. Bom, está aqui então, capturando o canal 4, então clock de 2 Hz, na realidade aqui é 1 Hz, né? Na realidade 2 segundos por divisão, meio Hz na realidade, meio segundo, não são 2 Hz, meio Hz. Então na realidade cada transição de sinal aqui, tá bonitinho, né? Mas está acontecendo aqui no modo de rolagem do osciloscópio, e ele capturou aí uma sequência aí, na realidade aproximadamente 28 segundos, não, 14 segundos, enfim, alguma coisa assim, 28 segundos. São 14 subdivisões, a 2 segundos cada divisão, 28 segundos. Então, basicamente, essa é a captura em tempo real, que é muito joia, né? Mas isso aqui não nos mostra nada de diferente, né? A graça de ter um osciloscópio, naturalmente, é você conseguir capturar as transições bastante rápidas. E é isso que, para isso, todas as considerações das técnicas, né, de usar as pontas de prova, etc., elas entram em jogo. Infelizmente, com a placa que eu tenho, não vai dar para fazer muita coisa avançada, mas eu vou reduzir isso todo, esse sistema, para apenas um canal e tentar mostrar exatamente o que essas transições que são mostradas no aplicativo, principalmente os gráficos aqui. Eles usam, na realidade, na época que eles usavam um HP 5410, um sampling osciloscópio, um osciloscópio de amostragem, de digitalização, que era extremamente rápido, mas eu não conheço as características das pontas de prova e tal desse cara. Então é possível que eu não consiga obter exatamente essas formas de onda aqui. E ele faz as formas de onda naturalmente para todos os fabricantes, mostrando naturalmente que o overshoot, né, o trip point e tal, o overshoot dos concorrentes, ele é pior do que os componentes da própria Texas. Vamos dar uma olhadinha na avaliação em tempo real. Bom, basicamente aqui então eu estou com o osciloscópio operando 20 nanosegundos por divisão, ou seja, extremamente rápido, o máximo de memória que eu consigo dele, tá? Operando apenas um canal, então eu consigo todo o escopo de 140 milhões de pontos, e eu configurei a placa para quê? Para rodar um burst de sinal. Então ele roda todas as 200 operações a uma velocidade de aproximadamente 1 MHz ou 2, se a documentação estiver correta, tá? Então basicamente o que acontece quando eu estou esperando, eu estou em modo single, ou seja, eu estou esperando o trigger, tá? Então quando eu aciono aqui o contador, na realidade ele começou a minha operação, tá? E aí aqui dá para notar que ele fez toda a contagem e fez o burst com todas as operações de chaveamento naquele padrão lá, no pino. Eu estou testando o pino 1, tá? Eu poderia testar qualquer outro pino. Isso aqui basicamente é a memória do osciloscópio, ele gravou muito bem todo o trem de pulsos aqui. Então basicamente o que ele mostra no aplicativo,
na nota de aplicação é justamente a influência dessa parte superior aqui, que eu posso facilmente botar aqui o modo, digamos assim, né, um cursorzinho só para verificar qual é o pico, né? Olha só, o pico de tensão aqui, eu tô um pico de 10.92 volts, o que é extremamente alto, tá? Na verdade, eu estou a 3 volts por divisão, eu dei uma muqueada aqui na variante aqui, então eu tenho 3, 6, 9, 10, quase 11 volts de pico de tensão aqui nesse ponto, tá? E naturalmente o ponto B aqui, o cursor B baixinho aqui, é o nível 0, né? E quando a gente vai navegando na forma de onda, eu poderia diminuir um pouquinho na realidade aqui, deixa eu navegar um pouco mais na forma de onda aqui. Ah tá, e aqui eu tenho o pico negativo, aí eu vou expandir um pouquinho aqui, tá? E aí agora eu tenho o cursor B, agora eu vou jogar o meu cursor B para onde? Para o meu pico inverso, 3.8, aproximadamente 3.9 volts, tá? Naturalmente, digamos assim, a quantidade de energia, uma tensão negativa considerável, mas a quantidade de energia pode ser pequena ou grande, dependendo, né, da intensidade, da capacitância das linhas. Então, por exemplo, se eu fizer aqui um cursor X, por exemplo, se eu pegar o meu cursor A, tá, eu posso jogar aqui, basicamente, qual é o tempo, né, que ele levou para fazer essa miséria toda. Na realidade, ponto ruim é aquele, deixa eu só ver aqui quanto tempo ele levou nessa tensão negativa. Então, na realidade, estou aqui perto de 0 volts, né? Então, na realidade, o delta, 7.6 nanosegundos, 131 MHz. A 131 MHz, todos os efeitos das pontas de prova, capacitância e tal, começam a ser influenciáveis. Então, essa medida de 131 MHz pode ser bastante imprecisa, pode ser inclusive mais rápido do que isso, tá? Mas vamos considerar isso como sendo, digamos assim, algo confiável, confiável pelo menos dentro do esperado, tá? Então, na realidade, em Y, eu tenho os dois modos aqui, né? X e Y, tá? Então, na realidade, eu tenho aqui as tensões, né? AY, BY, todas as estatísticas, tá? Então, isso aqui, na realidade, por quê? Para o ACT, para o AC11337, AC11244. O que acontece se eu fizer o seguinte? Vamos lá. Vamos mudar o fabricante, vamos mudar para o Fairchild. O que será que acontece? Fazer o single e vamos ver o que acontece. Ahá! Olha o que o cara queria demonstrar então no aplicativo. O overshoot é bem maior, relativamente maior, aproximadamente o que? Talvez quase uns 2 volts a mais, tá? Que pode ser significativo ou não para fazer mudar, né, o estado de tensão, né? E curiosamente o delta de tensão para chegar até mais ou menos 0 volts é relativamente semelhante, mas a tensão ela é maior aqui. Eu tinha o que? 3.9, vamos dar uma olhadinha no cursor Y, 3.9, vamos dar uma olhadinha, 3.9, vamos dar uma olhadinha no cursor Y, 3.9 chegou aqui, 5.2, 5.3 volts, ou seja, tem uma diferencinha aí relativamente grande aí, grande aí. Deixa eu só voltar então a minha sobretensão. A sobretensão parece ser menor, né? Interessante, né? A sobretensão é curiosamente um pouco menor. Aqui está um pouco mais baixa também, então enfim, pode ser um erro de quantização, alguma coisa assim. Mas basicamente é isso que o aplicativo discorre, né? Eu infelizmente não consigo reproduzir a forma de onda exata que ele reproduziu, inclusive com as tensões. Por quê? Porque não só o detalhe das pontas de prova, mas também, naturalmente, o osciloscópio é diferente, etc. Então, quer dizer, pode haver aí um certo errinho aí. Ele basicamente mostra aqui, deixa eu só pegar aqui o papel, ele mostra aqui
que a subtensão, por exemplo, a subtensão aqui, qual é esse daqui? Não, esse é o oscilloscope settings e tal. Esse aqui é o EPIC-ACL. Ele diz aqui que a parte de baixo aqui, o V-marker, na realidade, ele mede em outro ponto, ele mede num ponto posterior, ele mede num ponto posterior ao primeiro overshoot, né, o primeiro undershoot aqui, né, ele mede num ponto posterior aqui, que seria algo talvez mais ou menos por aqui e tal. Então, na realidade, o que ele mediu? Ele mediu aproximadamente 980, né, milivolts, né? Então, vamos ver aqui, no cursor B, vamos ver, cursor B, ele mede 980 milivolts, né? Aqui, no caso, eu medi no Fairchild 2.2, esse aqui é no Texas, 980 milivolts, esse outro carinha aqui, esse HCMOS aqui, ele mediu 700 milivolts, vamos ver o que ele mediu no Fairchild. O Fairchild, ele mediu 1.58 volts, tá? Aqui eu estou medindo um pouco mais, né, 2.2. Então, existe sempre uma diferencinha aí. E esse outro cara aqui é o quê? 1.6 volts. Tá dando para ver aí? Acho que sim. Tomara que eu não tenha passado aqui. Então, e essa nuvem, essa constelação de dados aqui é causada pelo osciloscópio. O osciloscópio que eles usam é um sampling osciloscópio, é um osciloscópio que captura diversas formas de onda semelhantes e tenta reconstruir a onda. Como há variações normais aqui, a questão deles é basicamente tentar capturar o ponto no qual eles tenham esse problema aí. Tá? Curiosamente, o ponto trip point que ele comentou, que seria um ponto alguma coisa, eu não observo aqui no meu sistema. Eu observo basicamente a forma de onda, ela na realidade ela é negativa e se mantém negativa ou próxima de zero, né? Para o resto do overshoot, né? Talvez nesse ponto aqui, mas não é o que ele representa no aplicativo. Então, basicamente, existem sim pontos de diferença aí na avaliação dos dois equipamentos, das condições, tá? Agora, não deixa de ser interessante ver o overshoot nessas condições de chaveamento e também tentar comparar, tentar fazer o exercício com um sistema em que há uma comparação entre fabricantes, que é uma coisa muito, muito incomum, a gente não encontra muito por aí. Enfim, basicamente é isso aí, pessoal. Essa é a nossa plaquinha do Advanced HCMOS, e essa é as nossas experiências e provavelmente a experiência de muita gente que teve que esquentar, queimar muito neurônio tentando resolver os problemas da computação digital moderna dos anos 70, 80. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.